Olá pessoal, este vídeo é um aulão com a resolução das questões da prova da UERJ de 2019 para 2020. Então, vamos para a primeira questão. Nessa aula nós vamos resolver a questão 28 da prova da UERJ de 2019 para 2020, primeiro exame de qualificação. Então, o enunciado diz: admita que, em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será D. Então essa é uma questão bem simples, porque depois de 10 anos, a filha vai ter 30 anos, o pai 60 anos. Ele quer saber a razão entre as idades da filha e do pai. Então ele vai achar a razão entre 30 e 60. Então aqui vai dar, simplificando aqui a fração, vai dar meio. Então a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 28 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 29 da prova da UERJ de 2019 para 2020, primeiro exame de qualificação. Então o enunciado diz: uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16 dias regularmente. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. O menor valor de x mais y é. Então quer dizer que a gerente, depois daquele fim de semana, ela viajou 24 dias depois do fim de semana. Depois viajou 48 dias depois do fim de semana. Depois viajou 72 dias depois do fim de semana. Agora, o assistente viajou 16 dias depois do fim de semana, depois 32 dias depois do fim de semana e depois 48 dias depois do fim de semana. Então eu já vi aqui que 48 dias depois do fim de semana eles viajaram juntos de novo. Então isso quer dizer que a gerente, depois de uma viagem sozinha, ela viajou junto com o assistente de novo. E o assistente, depois de 2 viagens sozinho, ele viajou com a gerente de novo. Então, isso quer dizer que o X vai ser o quê? Vai ser igual a 1 e o assistente vai ser igual a 2. Eu posso achar esse 48 também calculando o MMC entre 24 e 16, porque ele vai sempre, aqui eu vou ter sempre múltiplos de 24, aqui eu vou ter sempre múltiplos de 16. O menor múltiplo que é igual nos dois aqui é que vai ser o MMC. Então aqui no caso eu também acho 48. Mas então como o X é igual a 1 e o Y é igual a 2, então quer dizer que a resposta que ele quer, x mais y, é 1 mais 2. Vai ser igual a 3. Então a resposta da questão é a letra C. Então essa foi a questão 29 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 30 da prova da UERJ de 2019 para 2020, primeiro exame de qualificação. Então, o enunciado diz: o número n inteiro e positivo que satisfaz a inequação n ao quadrado menos 17n mais 16 maior que zero é. Então primeiro tem que resolver essa inequação como se fosse uma equação para saber as raízes dela. Então vou primeiro descobrir as raízes dessa equação aqui: n ao quadrado menos 17n mais 16 igual a zero. Então, resolvendo pela soma e pelo produto, a gente vai ver que as raízes são 16 e 1.
São dois números que multiplicados dão 16 e somados dão 17 positivo, porque a soma tem o sinal contrário do que está aqui na equação. Então quer dizer que olhando para o gráfico da inequação, a gente vai ter isso aqui. Raiz 1 de 16, como o A é positivo, a abertura está para cima. E entre as raízes, o sinal da equação vai ser sempre o que? Negativo, que vai estar sempre aqui para baixo. Fora das raízes, os sinais vão ser positivos. Como a inequação quer valores maiores que zero, não quer iguais a zero, então quer dizer que o 1 e o 16 não entram, então aqui fica uma bola aberta. Então o resultado da inequação vai ser esse intervalo aqui. Números maiores que 16, o 16 não entra, porque não pode ser igual a zero, e menores do que 1. O 1 não entra também pelo mesmo motivo, porque não pode ter número igual a zero. Então, a questão quer saber o número n inteiro e positivo que satisfaz a inequação. O número inteiro e positivo, já que o 16 não entra, então só pode ser o 17. Então a resposta da questão é a letra D. Então, essa foi a questão 30 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 31 da prova da UERJ de 2019 para 2020, primeiro exame de qualificação. Então o enunciado diz: o gráfico a seguir representa a função periódica definida por f de x igual a 2 vezes o seno de x, x pertencente a R. No intervalo π sobre 2, 5π sobre 2, A e B são pontos do gráfico nos quais f de π sobre 2 é igual a f de 5π sobre 2. São intervalos máximos dessa função. A área do retângulo ABCD é... Então, para saber a área do retângulo, a gente tem que saber qual é o tamanho aqui de AD e qual é o tamanho de DC. Então, para saber o tamanho de AD, como aqui é a função seno, tem que lembrar qual é o seno de π sobre 2. Acontece que a função é 2 vezes seno de x. Então, quer dizer que esse tamanho aqui vai ser 2 vezes o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. E o tamanho desse lado aqui, DC, vai ser 5π sobre 2 menos π sobre 2, que é 4π sobre 2, que vai ser igual a 2π. Então, como ele quer saber a área do retângulo, a fórmula da área de qualquer retângulo é base vezes altura. A base aqui vai ser 2π, a altura aqui vai ser 2. Então, a área desse retângulo vai ser 2 vezes 2π, que vai ser igual a 4π. Então, quer dizer que a resposta da questão é a letra C. Então, essa foi a questão 31 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 32 da prova da UERJ de 2019 para 2020, primeiro exame de qualificação. Então o enunciado diz: um valor aproximado da área do círculo pode ser obtido elevando-se ao quadrado 8/9 do seu diâmetro. Fazer esse cálculo corresponde a substituir na fórmula da área do círculo o valor de π por um número racional. Esse número é igual a... Então, a questão está afirmando que existe um círculo que tem a área igual ao quadrado de 8/9 do seu diâmetro. Então, isso quer dizer que πr ao quadrado, que é a fórmula da área do círculo, vai ser igual a 8/9 vezes 2 vezes o r, isso daqui ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 64 sobre 81 vezes 4r2. Agora, a pergunta da questão é qual a fração que está representando o valor de π nessa área. Por quê? Porque o π tem um valor só, que é 3,14. Mas eu posso
escrever 3,14 como valor de várias frações. A gente quer saber qual é a fração que está representando o valor de π nessa área. Então, isso quer dizer que πr ao quadrado é igual a 64 sobre 81 vezes 4r2. Então, eu quero descobrir o valor de π. Se eu tenho uma igualdade, eu tenho r ao quadrado dos dois lados, eu posso cortar r ao quadrado. Isso quer dizer que π vai ser igual a 64 vezes 4 sobre 81, que vai ser 256 sobre 81. Então, isso quer dizer que a resposta da questão é a letra D. Então, essa foi a questão 32 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula, nós vamos resolver a questão 33 da prova da UERJ de 2019 para 2020, primeiro exame de qualificação. Então, o enunciado diz: em uma fábrica, uma caixa com a forma de um paralelepípedo retângulo com 25 cm de comprimento, 10 cm de largura e 8 cm de altura é preenchida com pequenos cubos de 0,5 cm. Inicialmente, apenas um cubo é colocado na caixa. Em seguida, a cada minuto, duplica-se o número de cubos dentro dela. Considere a tabela. O valor do tempo t em minutos necessário para a caixa ser totalmente preenchida é igual a. Então, primeiramente tem que saber o volume dessa caixa. Então, o volume da caixa vai ser 25 vezes 10 vezes 8, que vai dar 2.000 centímetros cúbicos. Agora, como a caixa tem 2.000 centímetros cúbicos e cada cubinho tem 0,5 centímetros cúbicos, quer dizer que 2.000 dividido por 0,5, eu vou achar então que eu posso colocar 4.000 cubos dentro da caixa. E o enunciado diz que inicialmente apenas um cubo é colocado na caixa. Em seguida, a cada minuto duplica-se o número de cubos dentro dela. Então, inicialmente tem um cubo dentro da caixa. No primeiro minuto, vai passar a ter dois cubos, porque ele dobrou o número de cubos. No segundo minuto, vai passar a ter 4. No terceiro minuto, vai passar a ter 8. E por aí vai até x minutos, onde eu vou ter 4.000 cubos. Então, eu tenho que descobrir qual é o valor de x, qual é o valor de x minutos, para ele atingir 4.000 cubos. Então, se a gente olhar nessa sequência aqui, essa sequência formou uma PG, aonde o A índice n vai ser igual ao A índice 1 elevado a n. O A índice 1 vai ser 2. Então, isso quer dizer que tem que descobrir o n de forma que 2 elevado a n vai ser igual a 4.000. 4.000 eu posso fatorar dessa forma aqui, 2 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Então, eu fiquei aqui com uma equação exponencial, 2 elevado a n igual a 2 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Só que eu não tem uma forma onde eu possa igualar a base 2 à base 10. Então, vou aplicar logaritmo dos dois lados do igual. Então, isso quer dizer que o log de 2 elevado a n vai ser igual ao log de 2 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Esse log aqui do produto, eu posso separar na soma de dois logs. Então, esse log aqui vai ser log de 2 ao quadrado mais log de 10 ao cubo. Então, quer dizer que eu fui com essa igualdade aqui. Agora, então, usando a propriedade da potência, eu posso passar esse n para frente multiplicando, esse 2 para frente multiplicando, e esse 3 para frente multiplicando. Então, eu vou ficar com essa igualdade aqui. Agora, então, eu tenho que saber o log de 2 na base 10. Para isso, ele deu a dica dessa tabela aqui. Essa tabela está dizendo que quando x é igual a 0,30, 10 elevado a x é igual a 2. Então, quer dizer que, olhando para cá, eu sei que 10 elevado a 0,30 é igual a 2. Isso quer dizer que o log de 2 na base 10 é igual a 0,30. Então, eu posso pegar esse valor, substituir aqui na igualdade. Então, vou ter isso aqui. Desenvolvendo aqui
A igualdade mostra que n é igual a 12. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 33 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos ouvir a questão 34 da prova da UERJ de 2019 para 2020, primeiro exame de qualificação. Então, o enunciado diz: a figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 cm e a geratriz 60 cm. O ponto P inicia sua trajetória no ponto A, que pertence à circunferência da base, e dá uma volta completa em torno do cone até retornar ao ponto A. Com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento da trajetória percorrida por P, que corresponde em centímetros a. Então, se a gente olhar para a superfície lateral do cone, a gente vai formar aqui então um triângulo, onde esse lado aqui é a geratriz, que mede 60 centímetros, e aqui a gente tem o raio do círculo da base, que é 10 centímetros. Como o raio aqui do círculo da base é 10 centímetros, então o comprimento aqui do círculo da base é 20π. Então por isso aqui a gente tem esse arco com 20π, e tem aqui esse ângulo que a gente ainda não sabe o valor. Então o que o problema está querendo saber é o tamanho aqui da base desse triângulo, que vai corresponder ao menor comprimento da trajetória percorrida por P. Então a gente tem que descobrir aqui qual é o valor da base desse triângulo. Então, para calcular o valor aqui da base, a gente tem que descobrir primeiro o valor desse ângulo aqui, θ. Então, para descobrir o valor de θ, a gente vai fazer aqui uma regra de 3. θ vai estar para 20π, que é o comprimento desse arco aqui, assim como 360, que é a volta completa, vai estar para o tamanho dessa circunferência aqui, que tem raio 60 centímetros, que vai ser 120π. Então agora, para calcular o valor de θ, a gente faz então que 120π vezes θ vai ser igual a 7.200π. Isso quer dizer que o θ vai ser igual a 60 graus. Então esse ângulo aqui de cima vale 60 graus. Como aqui esse ângulo é de 60 graus, esses dois lados são iguais, esses ângulos da base também são iguais, porque esse triângulo aqui é isósceles. Como então, se eu chamar cada um desses aqui de x, eu vou ter x mais x, tem que ser igual a quanto? A 120, porque 120 mais 60 vai dar 180 graus. Então quer dizer que 2x vai ser igual a 120, então x vai ser igual a 60. Então quer dizer que os ângulos aqui da base são também iguais a 60 graus. Então quer dizer que esse triângulo aqui ele é equilátero. Se ele é equilátero, então a base também mede 60 centímetros. Então a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 34 da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos ouvir a questão 28 da prova da UERJ de 2019 para 2020, segundo exame de qualificação. Então, o enunciado diz: os números inteiros x e y satisfazem as seguintes equações. Então aqui está o sistema. Logo, x mais y é igual a. Então, a gente tem que resolver o sistema, descobrir o valor de x e de y e somar x mais y. Então, para resolver esse sistema, a gente pode aqui isolar o valor do x. X vai ser 30 mais y. Agora eu vou pegar esse aqui e vou substituir o valor de x aqui na linha de cima. Então, a gente vai ter 2/5 que multiplica 30 mais y mais 3y sobre 5 igual a 37. Desenvolvendo aqui, então, a gente vai descobrir que y é igual a 25.
Então pegando aqui 25, substituindo aqui em cima, ele vai achar o valor de x. Então quer dizer que x vai ser igual a 55. Então se x é 55 e y é 25, o problema é que a gente some os dois. Então quer dizer que x mais y vai ser 55 mais 25, vai ser igual a 80. Então a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 28 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 29 da prova da UERJ de 2019 para 2020, segundo exame de qualificação. Então o enunciado diz: a imagem a seguir representa um cubo com aresta de 2 cm. Nele destaca-se o triângulo AFC. A projeção ortogonal do triângulo AFC no plano da base BCDE do cubo é um ângulo de área y. O valor de y em centímetros quadrados é igual a. Então quer dizer que ele quer que calcule a área desse triângulo formado pela projeção desse triângulo aqui, AFC. Esse triângulo AFC está aqui inclinado dentro do cubo. A projeção desse triângulo em cima desse plano aqui da base, na verdade vai ser o que? Vai formar um outro triângulo aqui embaixo. Esse lado AG, aliás, esse lado AC vai ficar projetado aqui em cima de BC. Esse lado AF vai ficar projetado aqui como uma diagonal de BD e o lado GF aqui em cima de CD. Então vai formar um outro triângulo aqui na base. Então vai ficar assim. Esse lado AF vai ficar projetado aqui. E como o cubo tem aresta 2, então aqui eu tenho 2 e 2. Então formou aqui um triângulo com base 2 e altura 2. A área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2. Então a área desse triângulo aqui formado BDC vai ser então o que? Vai ser 2 vezes 2, que é a base vezes altura sobre 2. Isso aqui vai dar 2. Então quer dizer que a resposta da questão é a letra C. Então essa foi a questão 29 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 30 da prova da UERJ de 2019 para 2020, segundo exame de qualificação. Então, o enunciado diz: ao se aposentar aos 65 anos, um trabalhador recebeu seu fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, no valor de R$50 mil, e resolveu deixá-lo em uma aplicação bancária rendendo juros compostos de 4% ao ano, até obter um saldo de 100 mil. Se esse rendimento de 4% ao ano não mudar ao longo de todos os anos, o trabalhador atingirá seu objetivo após X anos. Considerando log de 1,04 igual a 0,017 e log de 2 igual a 0,301, o valor mais próximo de x é. Então, a gente tem que lembrar aqui, como está falando de juros compostos, o montante vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais i, que é a taxa, elevado a t, que é o tempo. Então aqui no caso o montante vai ser 100 mil reais, que é quanto ele quer ter de saldo. E o capital que ele vai investir é 50 mil. E a taxa vai ser 4%. O tempo é o que a gente vai descobrir. Então colocando aqui na fórmula a gente vai ter 100 mil igual a 50 mil, que multiplica 1 mais 4 sobre 100, que é 4%, elevado a t. Desenvolvendo então aqui, a gente vai achar que 1,04 elevado a t é igual a 2. A gente pode escrever essa igualdade na forma de logaritmo. Então isso aqui quer dizer que t vai ser igual ao logaritmo de 2 na base 1,04. Então aqui para descobrir t, a gente pode usar a mudança de base.
A mudança de base diz que a gente pode transformar um logaritmo numa fração de logaritmo, transformando aqui, escrevendo como log de uma base que seja diferente dessa daqui. Então eu posso escrever esse log dessa forma: log de 2 na base 10 sobre log de 1,04 na base 10. Como isso aqui são os valores que o enunciado deu. Então, substituindo e desenvolvendo aqui, a gente vai achar que o t é igual a 17,7. Então, ele quer saber quanto tempo ele vai levar para poder acumular esse capital aqui. Então, aqui 17 anos não vai ser suficiente, porque é 17,7. Então, quer dizer que a resposta vai ser 18, que é a letra C. Então, essa é a questão 30 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 31 da prova da UERJ de 2019 para 2020, segundo exame de qualificação. Então, o enunciado diz: 3 pentágonos regulares congruentes e 4 quadrados são unidos pelos lados conforme ilustra a figura a seguir. Acrescentam-se outros pentágonos e quadrados alternadamente adjacentes até se completar o polígono regular A, B, C, D, F, G e até o A, que possui 2 eixos de simetrias indicados pelas retas R e S. Se as retas perpendiculares R e S são mediatrizes dos lados AB e FG, o número de lados do polígono A, B, C, D, E, F, G, H até o A é igual a. Então, quer dizer que esse polígono, ele é o que? Ele é formado por lados e eles são dispostos de forma a formar aqui uma volta inteira, né? Então, o que está mostrando aqui, como esses dois segmentos eles formam um ângulo reto, isso aqui é um quadrante da volta inteira. Então, isso aqui é a quarta parte do polígono inteiro. E nessa quarta parte, quantos lados a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4 e mais 2 metades. Então, nesse quadrante aqui, a gente tem 5 lados. Se esse aqui é a quarta parte do polígono todo, porque aqui eu tenho 90 graus, o polígono inteiro tem 360 graus. Se aqui eu tenho 90 graus, então essa aqui é a quarta parte. Se na quarta parte dele eu tenho 5 lados, no polígono inteiro eu vou ter 5 vezes 4, vou ter 20 lados. Então, essa é a resposta da questão, que é a letra B. Então, essa foi a questão 31 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 32 da prova da UERJ de 2019 para 2020, segundo exame de qualificação. Então, o enunciado diz: apenas com algarismos 2, 4, 5, 6 ou 9 foram escritos todos os números possíveis com 5 algarismos. Cada um desses números foi registrado em um único cartão, como está exemplificado a seguir. Alguns desses cartões podem ser lidos de duas maneiras, como é o caso dos cartões C, D e E. Observe, então aqui está o cartão C, D e E. O total de cartões que admitem duas leituras é. Então esses cartões que admitem duas leituras são os cartões escritos com 9 e 6. Porque o 9, se eu virar o 9 de cabeça para baixo, ele vira 6. O 6, se eu virar de cabeça para baixo, ele vira 9. Então ele pode ser lido de duas maneiras, se eu colocar de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Então, na verdade, eu tenho que descobrir quantos cartões eu posso fazer com 9, só com 9 ou só com 6. Então, se eu pensar aqui, se eu tiver um cartão com 1 algarismo 9 e 4 algarismo 6, eu vou ter o que? Eu vou ter 5 cartões, porque eu posso pegar esse algarismo 9 e posso botar em 5 posições diferentes.
Agora, se eu fizer um cartão com 2 algarismos 9 e 3, 6, aí eu vou ter então combinação de 5, 2 a 2. Então aqui, combinação de 5, 2 a 2, eu vou calcular aqui e vou achar 10. Então vou poder ter 10 cartões dessa forma. E se eu tiver 3 algarismos 9 e 2, 6, então vou ter o mesmo caso aqui, vou continuar tendo 10. Agora, se eu tiver 4 algarismos 9 e 1 algarismo 6, eu vou ter o mesmo caso desse primeiro caso aqui. Então vou continuar tendo 5 cartões. Agora, se eu tiver 5 algarismos 9 e nenhum algarismo 6, eu vou ter um cartão só. E se eu tiver o contrário, nenhum algarismo 9 e 5 algarismo 6, então vou ter também só um cartão. Então quer dizer que o número total de cartões vai ser a soma desses números aqui. Então isso quer dizer que eu vou ter 32 cartões. Então a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 32 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 33 da prova da UERJ de 2019 para 2020, segundo exame de qualificação. Então, o enunciado diz: a soma de dois números naturais diferentes é 68. Ambos são múltiplos de 17. A diferença entre o maior número e o menor é... Então, se ele diz que são múltiplos de 17, isso quer dizer que eu vou ter, então, 17 vezes x, que eu não sei quem é, mais 17 vezes y, que eu também não sei, que tem que dar 68. Simplificando, dividindo tudo por 17, eu vou ter x mais y igual a 4. Então aqui eu tenho uma igualdade e tenho duas incógnitas. Do jeito que está aqui, eu não posso calcular x e y. E ele também não me dá mais nenhuma informação além dessa. Então quer dizer que eu tenho que ir tentando para ver quais valores eu posso colocar aqui. Então, para x igual a 0, eu vou ter y igual a 4. Para x igual a 1, eu vou ter y igual a 3. Para x igual a 2, eu vou ter y igual a 2. Só que eu não posso ter 2 e 2, porque o enunciado diz que são números naturais diferentes. E também não posso ter 0 e 4. Porque se eu tiver 0, então aqui eu vou ter 0 e vou ter 17 vezes 4, vou ter 68. Aí eu vou ter a diferença então igual a 68 e eu não tenho nenhuma opção aqui com 68. Então quer dizer que eu não posso ter essa opção aqui, porque são números iguais, eles têm que ser diferentes. E essa opção aqui estaria certa. Mas se eu usasse aqui, não tem nenhuma opção aqui na resposta. Então eu só posso usar x igual a 1 e y igual a 3. Então vou ter x igual a 1, 17. Para y igual a 3, eu vou ter 17 vezes 3, vou ter 51. Então quer dizer que eu vou ter isso aqui, 51 menos 17 vai ser igual a 34. Então a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 33 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 34 da prova da UERJ de 2019 para 2020, segundo exame de qualificação. Então, o enunciado diz: tem-se que o número A6, A5, A4, A3, A2 e A1 é divisível por 11, se o valor da expressão A1 menos A2 mais A3 menos A4 mais A5 menos A6 também é divisível por 11. Então, isso aqui na verdade é o que? A regra de divisibilidade por 11. Aqui ele dá um outro exemplo. Considere a senha de 6 dígitos 3894XY, sendo x e y pertencentes ao conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se essa senha forma um número divisível por 99, o algarismo y é igual a...
Então, se ele diz que a 100 é divisível por 99, isso quer dizer que ela é o quê? Ela é divisível por 11 e por 9 ao mesmo tempo. A regra de divisibilidade por 11 ele já deu aqui. E por 9 é qual? Quando a gente soma os algarismos do número, os algarismos tem que dar a soma tem que dar um múltiplo de 9. Então, conhecendo essas duas regras, então isso quer dizer que 3 menos 8 mais 9 menos 4 mais x menos y tem que ser igual a 11a. Isso aqui, 11a é um múltiplo de 11. Então, essa aqui é a regra de divisibilidade por 11. E 3 mais 8 mais 9 mais 4 mais x mais y tem que ser igual a 9b. Isso aqui é um múltiplo de 9. Então, essa aqui é a regra de divisibilidade por 9. Então, simplificando aqui essas duas igualdades, então a gente vai ter que x menos y igual a 11a e x mais y igual a 9b menos 24. Então, isso quer dizer que eu tenho duas igualdades e 4 incógnitas. Eu tenho x, y, a e b. Então, dessa forma, não dá para resolver só com essas informações. Então, a gente vai testar os valores de a e de b para saber quais são os valores de x e de y. Então, começando pela linha de cima, se o a é igual a 1, x menos y vai ser igual a 11, porque 11 vezes 1 é 11. Então, x menos y é igual a 11. Acontece, então, que o a nunca vai poder ser igual a 1, porque os valores de x e y estão entre 0 e 9. Então, a maior diferença aqui vai ser 9 menos 0. 9 menos 0 é 9. Então, nunca vai chegar a 11. Então, o a não pode ser 1. E se o a for igual a 2? Se o a for igual a 2, x menos y vai ser igual a 22. Se a maior diferença é 9, nunca vai chegar a 22. Então, também não pode a ser igual a 2. Não pode ser igual a 2, também não vai poder ser igual a 3, nem a 4, nem para nenhum valor acima de 2, porque senão essa diferença aqui só vai aumentando e ela, o máximo dela só pode ser 9. Então, se não pode ser para nenhum valor maior que 2, nem para 1, isso quer dizer que a tem que ser igual a 0. Se a é igual a 0, x menos y é igual a 0, isso quer dizer que x é igual a y. Agora, então, eu vou olhar para a linha de baixo para testar os valores de b, sabendo que x e y são iguais. Então, para b igual a 2, eu vou ter x mais y igual a menos 6. Então, se x e y são valores positivos, porque eles estão nesse conjunto aqui, nunca vai poder, a soma nunca vai poder ser negativa. Então, quer dizer que b não pode ser igual a 2. Para b igual a 3, x mais y igual a 3. Se eu sei que x e y são iguais, eu não posso somar dois valores iguais e achar um número ímpar. Então, b também não pode ser igual a 3. Para b igual a 4, eu vou ter x mais y igual a 12. Então, eu posso ter x igual a 6, y igual a 6. São números iguais que somados dão 12. Então, essa aqui é a resposta da questão. Mas vamos ver para b igual a 5. Para b igual a 5, x mais y igual a 45. Eu também não posso ter a soma igual a 45. Por quê? Porque se os números são iguais, eu vou ter no máximo 9 mais 9 vai dar 18. Nunca vai chegar a 45. Então, b não pode ser igual a 5, também não pode ser um número maior que 5, porque para um número maior que 5, essa soma aqui, esse valor vai aumentar e ele nunca vai poder ser maior que 18. Então, quer dizer que a resposta mesmo é x igual a 6, y igual a 6. Então, a resposta da questão é a letra D. Então, essa foi a questão 34 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 1 da prova da UERJ de 2019 para 2020, prova discursiva. Então, o enunciado diz: no gráfico a seguir estão indicados valores de temperatura em graus centígrados registrado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, em dezembro de 2018. A partir dos valores diários registrados, calcule a maior diferença entre a temperatura máxima e mínima em graus centígrados ocorrida em um mesmo dia. Então, essa é uma questão bem simples, é só a gente achar, diminuir uma máxima de mínima da mínima e ver qual vai ser a maior diferença. Então,
Aqui na primeira ele vai ter 18 menos 11, 7. Aqui 24 menos 14, 10. 27 menos 15, 12. 29 menos 18 vai dar 11. E 22 menos 19 vai dar 3. Então a maior diferença vai ser aqui 12. Então essa aqui é a resposta da questão. Essa foi uma questão bem simples. Então essa foi a questão 1 da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 2 da prova da UERJ de 2019 para 2020, prova discursiva. Então, o enunciado diz: as informações da tabela abaixo apresentam a quantidade de material que o marceneiro possui em seu estoque e a quantidade de cada material necessária para montar uma estante perfeita. Calcule o maior número de estantes perfeitas que o marceneiro consegue montar usando apenas seu estoque. Então, essa aqui é uma questão simples, é praticamente um raciocínio lógico. Porque se a gente dividir a quantidade total em estoque com a quantidade necessária para fazer estante, a gente vai descobrir quantas estantes a pessoa poderia fazer com cada um desses itens aqui. Então, por exemplo, 18 dividido por 1 vai dar 18, quer dizer que ele poderia fazer 18 estantes com esses painéis aqui. Aqui 70 dividido por 5 vai dar 14, quer dizer que ele poderia fazer 14 estantes com essas prateleiras horizontais. Aqui 33 dividido por 2 vai dar 16,5, quer dizer que ele poderia fazer 16,5 estantes com as madeiras laterais. 320 dividido por 24 vai dar 13,3, isso quer dizer que ele vai poder fazer 13,3 estantes com esse conjunto de parafusos pequenos. E 60 dividido por 4 vai dar 15, quer dizer que ele vai poder fazer 15 estantes com esse conjunto de parafusos grandes. Então quer dizer que quantas estantes completas ele vai poder fazer usando esse material aqui? Vão ser 13 estantes, porque ele vai ter 13 conjuntos de parafusos grandes, ele vai ter 13 conjuntos de parafusos pequenos, ele vai poder ter 13 conjuntos de madeiras laterais, 13 conjuntos de prateleiras horizontais e 13 conjuntos de painéis. Se ele tentar fazer um número maior, vai faltar algum desses aqui. Então isso quer dizer que a resposta da questão é 13. Então essa foi a questão 2 da UERJ 2019 para 2020, prova discursiva. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 3 da prova da UERJ de 2019 para 2020, prova discursiva. Então, o enunciado diz: considere um robô cujo movimento é acionado por um controle remoto, como ilustrado na imagem. As teclas N, S, L e O o direcionam respectivamente para norte, sul, leste e oeste. O robô percorre sempre 1 metro em linha reta a cada tecla pressionada. Admita que o robô encontra-se em um ponto da superfície plana do chão e as teclas são acionadas na sequência. Então, essa sequência aqui. Com isso, ele sai da posição inicial e retorna a ela, descrevendo uma trajetória que define um polígono. Calcule a medida do perímetro e a área do polígono. Então, ele apertando aqui os botões nessa sequência, então ele vai fazer uma trajetória aqui dessa forma. Como ele vai sempre andar 1 metro em linha reta, então aqui ele formou aqui vários quadrados. Como é sempre 1 metro, então o perímetro aqui é o que? É a soma, né, desses tamanhos aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 segmentos, todos eles com
1 metro. Então quer dizer que o perímetro dessa figura aqui vai ser 14 metros. E a área vai ser o que? São 8 quadrados, todos eles com 1 metro de lado. Então cada quadrado aqui tem 1 metro quadrado. Se são 8, então a área toda vai ser 8 metros quadrados. Então essa aqui é a resposta da questão. 14 de perímetro e 8 metros quadrados de área. Então essa foi a questão 3 da prova da UERJ de 2010 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 4 da prova da UERJ de 2019 para 2020, prova discursiva. Então, o enunciado diz: a sequência de 5 elementos é definida do seguinte modo: em 3 elementos consecutivos dessa sequência, o central é sempre a média aritmética dos outros dois. Determine o valor de y. Então, quando ele fala aqui que o elemento central é sempre a média aritmética dos outros dois dentro dos 3 elementos, isso é uma característica o quê? Isso é uma característica da PA, da progressão aritmética. Então, a gente pode dizer que aqui o 16 é o A índice 1 e o 43 é o A índice 4, porque aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4. Então, isso quer dizer que, lembrando do termo geral, eu tenho que a índice n vai ser sempre a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, pegando aqui o a índice 4, o a índice 4 vai ser o a índice 1 mais 4 menos 1, porque aqui no caso o n é 4, 4 menos 1 vezes r. Então, nesse caso aqui, o a índice 4 é 43, o a índice 1 é 16, 4 menos 1, 3, então 3 vezes r. Então, por aqui eu vou descobrir a razão. Então, 3r é igual a 27, r é igual a 9. Então, essa sequência aqui, essa P aqui, tem razão 9. Agora, então, para descobrir o y, o que vai acontecer? O y é o a índice 5. Então, quer dizer que o a índice 5 vai ser o a índice 1 mais 5 menos 1 vezes r. Então, chamando aqui, como ele usou aqui y, eu vou botar então que y vai ser 16 mais 4 vezes 9, que é a razão. Então, quer dizer que o y vai ser 52. Então, essa aqui é a resposta da questão. O valor do y é 52. Então, essa foi a questão 4 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 5 da prova da UERJ de 2019 para 2020, prova discursiva. Então, o enunciado diz: seja f uma função de domínio A e conjunto imagem B. Os elementos de A são números positivos e, para todo x pertencente ao conjunto A, f de x é igual a x2 menos 2x. Calcule f de 4 e determine o conjunto A. Então, para calcular f de 4, é só pegar aqui 4 e substituir no lugar do x aqui na função. Então, isso quer dizer que f de 4 vai ser 4 ao quadrado menos 2, que multiplica 4. Então, quer dizer que aqui vai dar 8. Então, f de 4 é igual a 8. Agora, para determinar o conjunto A, a gente vai olhar aqui então para a função f de x é x2 menos 2x e vai igualar aqui as imagens para descobrir quem é o x que tem essa imagem aqui. Então, por exemplo, aqui quando eu tenho menos 1, quem é aqui o elemento de A que vai ter imagem menos 1? Eu vou pegar a função x2 menos 2x, vou dizer que isso aqui é igual a menos 1, porque é a imagem. Aí, então, vou passar o menos 1 para cá, ele vou ficar com a equação do segundo grau, vou resolver essa equação. O delta é 0, então o x é 1. Então, quer dizer que o elemento 1 do conjunto A tem imagem menos 1. Agora, qual o elemento de A vai ter imagem 0? Vou fazer a mesma coisa, vou fazer x2 menos 2x igual a 0.
fiquei com uma equação do segundo grau incompleta. Aí eu boto x em evidência, então isso quer dizer que o x é igual a 0 ou então o x é igual a 2. O x não pode ser 0, por quê? Porque o enunciado está falando que os elementos de A são números positivos. 0 não é nem positivo nem negativo, então tem que jogar fora o 0, só vou ficar com 2. Então quer dizer que o elemento 2 de A tem imagem 0. Agora então com 3, a mesma coisa, vou fazer x2 menos 2x igual a 3. Vou desenvolver aqui a equação do segundo grau, vou achar o delta igual a 16 e o x vai ser 3 ou menos 1. Da mesma forma, não posso ter o valor negativo menos 1, então vai ficar 3. Então quer dizer que o elemento 3 de A tem imagem 3. E por último agora o 8. Então vou fazer x2 menos 2x igual a 8. Então caí no meu equação do segundo grau, vou achar o delta é 36. O x vai ser 4 e menos 2. Então, não pode ser o menos 2, vai ser só o 4. Então, o elemento 4 do A tem imagem 8. Então, esses aqui são os elementos do conjunto A. E esse aqui é o valor de f de 4, que é 8. Então, essa foi a questão 5 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 6 da prova da UERJ de 2019 a 2020, prova discursiva. Então, o enunciado diz: no cilindro circular reto representado a seguir, observam-se dois cones congruentes de mesmo vértice, cujas bases coincidem com as bases do cilindro. Sabe-se que o cilindro tem raio da base de 10 cm e altura 20 cm. Calcule em centímetros a altura de um desses cones. Em seguida, determine em centímetros cúbicos o volume da região interior ao cilindro e exterior aos cones. Então, primeiro, ele quer saber a altura de um desses cones. Se ele está dizendo aqui que esses cones eles são congruentes, então isso quer dizer que a altura dele vai ser a metade aqui da altura do cilindro. Então a altura vai ser 10 centímetros. Agora, para calcular a área dentro do cilindro, fora aqui dos cones, a gente vai fazer o que? A gente vai calcular o volume do cilindro inteiro menos 2 vezes o volume de um cone. Então isso aqui vai ficar assim: 10 ao quadrado π vezes 20, que é o volume do cilindro, que o raio da base aqui é 10, a altura é 20, então é 10 ao quadrado π vezes 20, menos 2 vezes o volume do cone. O volume do cone vai ser o que? A área da base é um círculo de 10 centímetros, então vai ser 10 ao quadrado π vezes 10, que é a altura do cone, sobre 3. Então, resolvendo aqui, a gente vai ter 2000π menos 2000π sobre 3. Isso aqui vai dar 4000π sobre 3. Então, a resposta da questão vai ser, aqui a altura é 10 e esse volume que ele está querendo é 4000π sobre 3. Então, essa foi a questão 6 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 7 da prova da UERJ de 2019 para 2020, prova discursiva. Então, o enunciado diz: o plano cartesiano abaixo contém duas circunferências tangentes f e b. Considere que a equação de f é x² mais y² igual a 4 e que b é tangente aos eixos coordenados x e y. Calcule o raio e a equação da circunferência B. Então, olhando aqui para a circunferência F, o raio dela vai ser o que? Vai ser a raiz quadrada aqui de 4, então vai ser 2. E como essa equação aqui, ela não tem o termo em x e em y, ela só tem o termo x² mais y²,
Isso quer dizer que o centro dela está em cima da origem do plano cartesiano. Então aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Lembrando que para chegar na equação reduzida, eu posso pegar aqui esse triângulo aqui formado dentro da circunferência e usar aqui o teorema de Pitágoras. Porque para chegar na equação reduzida tem que fazer o raio ao quadrado vai ser igual a esse lado aqui ao quadrado mais esse lado aqui ao quadrado. Isso me dá a equação reduzida, depois a gente desenvolve para achar a outra equação. Então isso aqui é em relação à circunferência F. Agora para achar o raio da circunferência B, eu posso formar aqui um outro triângulo, onde eu vou ter aqui raio, e aqui vai ser, esse lado inteiro aqui vai ser R mais 2. Por quê? Daqui até aqui é o raio dessa circunferência menor é 2, então esse lado inteiro aqui vai ser R mais 2. Como aqui é um triângulo retângulo, para eu descobrir o valor do R, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então eu vou ter R mais 2 ao quadrado igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. Desenvolvendo aqui, eu vou cair numa equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau, eu vou ter R igual a menos 4 mais ou menos 4 raiz de 2 sobre menos 2. Então eu vou resolver aqui só com o menos, porque se eu resolver por mais, eu vou ficar com o numerador positivo, o denominador negativo, eu vou ficar com raio negativo. Não pode, eu não posso ter um raio negativo. Então se eu usar o menos aqui, eu vou ficar com o numerador negativo, o denominador negativo, então o raio vai ficar positivo. Então o raio aqui é 2 mais 2 raiz de 2. Então eu já descobri esse raio aqui. Agora, para descobrir a equação da circunferência, eu vou formar um outro triângulo aqui dentro desse triângulo, de forma então que eu vou ficar a hipotenusa desse triângulo vai ser aqui o raio dessa circunferência, e aqui então eu vou ter esse lado e esse lado. Então o outro triângulo vai ficar assim. Esse triângulo aqui está aqui dentro da circunferência B, é esse triângulo menor aqui dentro. Então aqui eu vou ter o raio da circunferência, que é 2 mais 2 raiz de 2, e esse lado aqui vai ser esse lado aqui, que vai ser o raio menos x, e esse lado aqui vai ser o que? Vai ser esse lado aqui, que é o raio menos y. Então aqui vai ficar 2 mais 2 raiz de 2 menos x, aqui vai ficar 2 mais 2 raiz de 2 menos y, e aqui é o raio, que vai ser 2 mais 2 raiz de 2. Então agora, olhando para esse triângulo aqui, para chegar na equação reduzida da circunferência B, foi como eu falei aqui, na circunferência F eu posso usar o teorema de Pitágoras aqui. Então quer dizer que vai ficar assim: 2 mais 2 raiz de 2 menos x, tudo ao quadrado, mais 2 mais 2 raiz de 2 menos y, tudo ao quadrado, vai ser igual a 2 mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Então essa aqui é a equação reduzida da circunferência, e esse aqui é o raio da circunferência. Então essa foi a questão 7 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 8 da prova da UERJ de 2019 para 2020, prova discursiva. Então, o enunciado diz: cada uma das letras do nome do matemático Cavalieri, de 1598 a 1647, foi escrita em um cartão conforme a ilustração a seguir. Após os cartões serem virados e embaralhados, um estudante foi desafiado a escolher um cartão de cada vez, de modo a obter a sequência exata das letras do nome. Os 4 primeiros cartões escolhidos ocupam a posição correta na sequência desejada. Então aqui ficaram essas 4 letras na posição certa. Calcule a probabilidade de o estudante acertar as posições corretas das vogais no restante da palavra. Então quer dizer, ele quer saber a probabilidade de ele botar aqui o I, o E e o outro I na posição certa. Então ele já colocou aqui
4 letras, então vão sobrar aqui 1, 2, 3, 4, 5 letras para ele colocar aqui. Então isso quer dizer que, ó, aqui então ele colocando C-A-V-A, nessa próxima aqui, ele tem o que? Ele tem 2 consoantes, então ele pode colocar 2 em 5. Agora aqui então é uma vogal, mas ele tem o que? Ele tem 2 letras Is. Então ele vai poder botar 2 letras, ou um I ou outro. Como aqui eram 5, ele já gastou uma daqui, então aqui no total ficam 4. Agora aqui o E, ele só tem uma letra E, então é essa letra aqui que ele tem que colocar aqui mesmo. Então vai ser 1 no total de 3, porque eram 4, ele gastou uma, ficou 3. E o R é a última consoante que está sobrando, então vai ser 1 em 2. E aqui então ele só pode colocar o I, então vai ser vezes 1. Então como vai acontecer isso, e isso, e isso, e isso, e isso, então sempre que eu uso o conector E, eu multiplico as probabilidades. Então vou multiplicar aqui as frações. Então isso aqui vai dar 4 sobre 120, simplificando vai dar 1 sobre 30. Então a probabilidade de ele acertar as posições corretas das vogais é 1 sobre 30. Então essa foi a questão 8 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 9 da prova da UERJ de 2010 para 2020, prova discursiva. Então, o enunciado diz: o quadrado ACEG de centro J foi dividido em 5 polígonos de mesma área: ABJ, BCDJ, DEFJ, FGHJ e HAJ. Observe a imagem. Sabe-se que o lado do quadrado mede 10 e que AB é igual a 8. Calcule a medida de GH e também a tangente do ângulo GFJ. Então, o enunciado está falando que o centro do quadrado é o ponto J. Então, isso quer dizer que a altura desse triângulo aqui verde vai ser o que? Vai ser metade do aqui do lado. Então, isso aqui é 10, então aqui vai ser 5. E o enunciado também diz que aqui essas 5 figuras têm a mesma área. Então, quer dizer que a área desse triângulo verde é igual à área do triângulo azul. Então, como esse J aqui é o centro do quadrado, então isso quer dizer que a área desse triângulo azul também é 5. Se a área é 5, a base aqui também tem que ser 8 para esses dois triângulos aqui terem a mesma área. E se aqui é 8, como esse lado inteiro aqui é 10, então quer dizer que GH vai ser 2. Então, agora, como o enunciado diz que todas essas figuras aqui têm a mesma área, se eu achar a área de uma só, vou saber a área de todos. Então, calculando a área desse triângulo aqui verde, ABJ, isso quer dizer então que o triângulo, a área do triângulo ABJ vai ser 8 vezes 5 sobre 2, que vai dar 20. Então quer dizer que cada uma dessas áreas aqui é 20. Agora, como o enunciado quer saber a tangente desse ângulo aqui, GFJ, então eu vou pegar esse polígono aqui, GFJH, e vou dividir aqui em 3 figuras. A soma das áreas dessas figuras aqui tem que ser então igual a 20. Então quer dizer que a área do retângulo GHPQ mais a área do triângulo HPJ mais a área do triângulo JQF vai ser igual a 20. Então agora, calculando cada uma dessas áreas aqui, a área de GHPQ vai ser igual a 10. A área de HPJ vai ser 3, 5 vezes 3 sobre 2 vai ser 15 sobre 2. E a área do triângulo JQF vai ser a base, que ainda não sei, B vezes 5 sobre 2. Então quer dizer que somando aqui
essas áreas, eu tenho que achar 20. Então isso quer dizer que eu tenho que resolver essa soma aqui para achar o valor da base. Achando o valor da base, eu vou poder calcular a tangente desse ângulo aqui, porque eu vou saber esse lado e esse lado. Vou saber o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo aqui. Então, desenvolvendo aqui essa igualdade, eu vou achar que 5b é igual a 5, então quer dizer que b é igual a 1. Se b é igual a 1, então eu conheço o cateto adjacente e o cateto oposto a esse ângulo aqui. Então quer dizer que a tangente de G, F e J vai ser 5 sobre 1, que é 5. Então essas são as respostas da questão. GH é 2 e a tangente do ângulo é 5. Então essa foi a questão 9 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Nessa aula nós vamos resolver a questão 10 da prova da UERJ de 2019 para 2020, prova discursiva. Então, o enunciado diz: o polinômio p de x, esse polinômio aqui, é divisível por x menos 2 ao quadrado. Calcule p de 2 e resolva a equação p de x igual a 0. Então, para achar p de 2, é só substituir 2 no lugar de x aqui. Então, eu vou ter que p de 2 vai ser 2 à quarta menos 4 vezes 2 ao cubo, mais 13 vezes 2 ao quadrado, menos 36 vezes 2, mais 36. Fazendo aqui as contas, vai achar que p de 2 é igual a 0. Agora, ele fala resolver a equação p de x igual a 0. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer achar as raízes dessa equação aqui. E para achar as raízes da equação aqui do quarto grau, ele está dando a dica que ele é divisível por x menos 2 ao quadrado. Então, para fazer essa divisão, eu posso usar o algoritmo de Bruch-Ruffini. Porque se eu pegar, como ele está dizendo que é divisível por x menos 2 ao quadrado, eu posso pegar essa equação, dividir por x menos 2, o quociente que eu achar eu posso dividir de novo por x menos 2, porque isso aqui está ao quadrado. Então, usando o algoritmo, ele diz que quando a gente divide um polinômio por x menos a, eu faço dessa forma aqui. Eu pego os coeficientes dessa equação, coloco aqui 1, menos 4, mais 13, menos 36, mais 36. E como eu estou dividindo aqui por x menos a, eu vou pegar o valor de a e coloco aqui. Então, se aqui eu tenho x menos 2, o a aqui é 2. Então, eu vou botar 2 aqui. E para usar o algoritmo, então eu pego esse número, repito aqui embaixo, faço 1 vezes 2, 2. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 13, 9. E por aí vai. Então, isso aqui são os coeficientes de um polinômio do terceiro grau, que é o quociente da divisão disso aqui por x menos 2. Como aqui está dizendo que é divisível por x menos 2 ao quadrado, eu posso pegar a equação feita com esses coeficientes aqui, dividir por x menos 2, porque aqui está x menos 2 ao quadrado. Então vou fazer o mesmo processo, vou botar aqui 2, vou repetir 1 aqui, 1 vezes 2, 2, 2 menos 2, 0, 0 vezes 2, 0, 0 mais 9, 9, 9 vezes 2, 18, 18 menos 8, 0. Então, esses aqui são os coeficientes de uma equação do segundo grau, que é o quociente da divisão dessa equação que eu achei aqui por x menos 2. Então, a equação que é o coeficiente dessa segunda divisão é essa daqui, x ao quadrado mais 9. O coeficiente x ao quadrado é 1, aqui o termo em x, aqui o coeficiente é 0 e o termo independente é 9. Então isso quer dizer que esse polinômio aqui, ele é igual ao que? A x menos 2 vezes x menos 2, porque está dizendo que isso aqui é divisível por x menos 2 ao quadrado. Então eu faço x menos 2 vezes x menos 2 vezes x ao quadrado mais 9. Se eu fizer aqui a distributiva,
eu vou achar essa equação aqui. Agora, como ele quer saber as raízes dessa equação, é só achar os valores que vão zerar aqui a equação. Então, olhando para cá, o x tem que ser igual a 2. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. E essa equação aqui é uma equação de segundo grau, então tem que resolver essa equação. Então, eu tenho que x ao quadrado mais 9 é igual a 0. X ao quadrado é igual a menos 9. Isso quer dizer que x vai ser mais 3i menos 3i. Então, isso quer dizer que as raízes dessa equação são 2, que é uma raiz dupla, porque ela zera aqui, e 3i e menos 3i. Então, as respostas da questão são aqui as raízes e o p de 2, que é igual a 0. Então, essa foi a questão 10 da prova da UERJ de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula.